Com a criação do grupo de trabalho instituído pela então diretora executiva, a doutora Rosângela Watanabe. Aquele primeiro, já tinha havido um movimento para criar um grupo que não foi operacionalizado, e aquele segundo momento houve a criação do grupo. Desde então que a discussão da criação do quadro de pessoal e especificamente da carreira docente está em pauta nesta instituição, por dentro da gestão dela. A escola, a ESCS, naquela época, reagiu à proposta que foi feita como produto do grupo de trabalho, porque a carreira docente, por aquele grupo de trabalho proposto, que também era uma portaria interinstitucional, foi um grupo feito pela Secretaria de Administração, pela Secretaria de Planejamento e pela Secretaria de Saúde, com servidores aqui da FETEX. Então, a ESCS, na época, reagiu à proposta porque ela não atendia às peculiaridades que eram impostas pelas metodologias ativas aplicadas pela escola. Porque aquela proposta pretendia que o quadro docente fosse todo por concurso público da FETEX, servindo a escola. Eu acho que muitos de vocês lembram disso. A escola reagiu a isso, dizendo que isso ia matar a metodologia e não concordou com ela. Então, desde aquele momento que a gente tem estudado formas para criar a carreira docente da escola superior. Desde 2006 para cá, 4 eventos que discutiram a carreira docente da ESCS. Que tinha outros temas, mas também tinha carreira. O Fórum de Integração Ensino e Serviço em 2006, o Seminário do Internato e o Fórum da ESCS em 2007, uma oficina de trabalho com a doutora Eliana Cláudia Otero, do INCA, e um representante do Ministério da Saúde em dezembro de 2007. Então, aqueles 4 eventos foram eventos que muitos de nós participou, e eu posso dizer que eu participei ativamente de todos eles, buscando alternativa para uma carreira docente que respondesse às necessidades impostas pela metodologia que existia dentro da escola. No ano passado, em outubro de 2011, continuando a busca de respostas para a questão da carreira, demandados pela ADESCS, o deputado Chico Leite enviou à Secretaria de Administração um ofício onde ele solicitava que fosse criado um grupo de trabalho para discutir a carreira docente da ESCS e o reajuste da grade. Com aquela chamada feita pela ADESCS ao Chico Leite, que pela Secretaria de Administração, com o ofício na mão, chamou a direção da escola, mais uma vez fomos nós, eu e o professor Murat, na Secretaria de Administração, para ver como seria a montagem do grupo de trabalho que ia discutir a carreira da ESCS. Então eu continuo falando do movimento de discussão da carreira por dentro da gestão, que é o primeiro momento que eu estou discutindo com vocês. Então ficou decidido que seria criado aquele grupo, o ano de 2011 acabou, e em 2012, em março, eles voltam a fazer contato com a gente, dizendo que iam retomar o debate e que a gente podia escolher as pessoas que iam compor o grupo. Foi quando teve a greve dos professores, teve a greve do metrô, e o grupo que estava mediando a relação com a gente era a mesma, era a Subsecretaria de Relações do Trabalho, da Secretaria de Administração, que ao mesmo tempo que estava se comprometendo de montar nosso grupo de trabalho, estava negociando as greves com os servidores da educação e do metrô. Muito bem, então não aconteceu a montagem do grupo de trabalho. Em julho desse ano, a Secretaria de Administração
publica uma portaria no Diário Oficial, criando a Comissão Intersetorial Técnica, incumbida de elaborar a proposta de reestruturação das carreiras que compõem o SUS-DF. Essa comissão interinstitucional está em trabalho hoje, discutindo as carreiras do SUS. E participam dela a Secretaria de Administração, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Saúde, o Hemocentro e a FEPEX. Porque nós, dentro da Secretaria de Administração, já tínhamos, nessa discussão que originou do debate desde a época de julho do ano passado, com a proposta do Chico Leite, eles já tinham percebido que o que a gente estava pleiteando pela escola é que o corpo docente precisava ser oriundo de dentro da revisão das carreiras da Secretaria de Saúde. Portanto, se foi montado um grupo para alterar as carreiras, a FEPEX precisava estar sentada lá para poder discutir as alterações nas carreiras que são devidas pelo seu interesse em fazer com que parte da carreira docente seja de servidores da Secretaria. Bom, além desse fato, que essa comissão interinstitucional técnica está trabalhando, deputados distritais e federais têm sido acionados por diversos atores sociais da ESPES, da FEPEX e da Secretaria, e diversos atores sociais, eu cito aqui especificamente os estudantes e a Associação dos Docentes, que como sujeitos sociais em movimento têm toda a legitimidade para ir buscar a solução dos seus problemas e os seus interesses naquela casa. Então, os deputados distritais e os federais também se envolveram nessa causa por conta dos movimentos dos sujeitos sociais que estão aqui dentro. Em março deste ano, o deputado distrital Cláudio Abrantes elaborou uma indicação. Uma indicação é um texto formulado dentro da Câmara Legislativa que vai ser encaminhado para o Executivo, sugerindo ao Executivo que tome alguma providência sobre algum assunto. O nome disso é indicação, é um termo técnico que eles usam. Então, no momento em que o professor Murat estava saindo da escola, o deputado Cláudio Abrantes construiu um texto de uma indicação ao Executivo de uma possível lei que pudesse vir a substituir a lei da criação da FEPEX, para fazer uma pressão por dentro do Legislativo para o Executivo, no sentido de dar seguimento aos pleitos que estavam colocados como importantes por aquelas pessoas que estavam fazendo parte da gestão da escola naquela época. O professor Murat, que era o líder desse processo, eu que estava muito próxima dele, e um grupo de gestores que estavam, naquele momento da saída do professor Murat, fazendo uma transição com o interesse de que a gente pudesse dar seguimento ao projeto da escola na lógica do que a gente tinha trabalhado ao longo desses 11 anos sob a liderança do professor Murat. Então, essa indicação foi elaborada a partir dos debates que até naquela época, eu estou falando de maio de 2013, a gente tinha acumulado. Como texto para estudo, aquele documento foi disponibilizado aos grupos do curso de extensão. Mas nós não temos conhecimento da tramitação daquele documento entre o Legislativo para o Executivo. Então, quando da saída do professor Murat, eles devem ter encaminhado aquilo para o Executivo, pode até ter chegado na Secretaria de Saúde, que é o trâmite que eles disseram que aconteceria sai da Câmara, vai para dentro de um setor da Câmara, que é a interface com a Secretaria de Governo, de lá vai para a Secretaria de Governo, da Secretaria de Governo vai para o chefe da pasta envolvida com a indicação, que no caso nosso vai para o secretário de Saúde.
2 de maio eu sou empossada, estou aqui até hoje e não fui chamada pela secretaria para discutir nenhum papel que tenha chegado do Legislativo para discutir essa questão da FETEX. Então, ou chegou e eles sobrestaram, ou não chegou. O fato é que a gente decidiu dentro dos grupos que iria liberar aquele texto, que é um texto preliminar em termos de formatação de uma possível proposta de lei, feita por um deputado que, no mínimo, precisava de mais 2 assinaturas para dar seguimento na tramitação e que só pegou mais 2 assinaturas. Então, o texto tem a assinatura do Cláudio Abrantes, do Benedito Domingos e da Luísa Paula. Só isso. O fato dele não ter a assinatura da Arlete Sampaio, do Chico Leite e de outros, do Vasni, que são 3 pessoas que sempre estiveram muito próximas da gente, fragiliza muito aquele texto. Ele fica como uma indicação, como uma possibilidade de instrumento como debate, e não que tenha em nenhum momento sido discutido ou colocado como uma lei pronta que a gente tenha que discutir e resolver. Nada disso. Eu não sei nem por onde anda a tramitação daquilo. A gente recebeu na época, em março, com a saída do professor Murat, o texto para ter para si. Inclusive, para se precisasse usar parte dele para vir a compor uma proposta, a gente tinha aquilo lá já pré-formado. A justificativa que existe no documento está toda assinada por parte do grupo de gestores daqui. Tem a minha assinatura, tem do Paulo Roberto Silva, tem de várias pessoas, quando nós criamos a justificativa para aquilo. Portanto, esse é mais um movimento que foi feito pela gestão e que tem interface com o que nós estamos construindo, mas é interface, não é a ligação direta de uma coisa com a outra. Outro ponto que fala que a gestão anda independente desse movimento. A Procuradoria-Geral do DF, e prestem atenção nisso, porque muitos dos ruídos que acontecem são ruídos de desinformação. Eu estou trazendo as informações corretas para vocês compreenderem. No meu grupo eu passei a informação da forma que eu estou passando. E eu acho que não foi bem compreendido. Agora eu vou explicar novamente. A Procuradoria-Geral do DF consultou recentemente o secretário de Saúde. Recentemente, nós estamos no final de setembro, esse fato deve ter acontecido no início de setembro. O Procurador-Geral chamou o secretário de Saúde lá na Procuradoria-Geral sobre a regulamentação da preceptoria. Isso não teve intervenção da diretoria executiva, nada disso. A Procuradoria chamou o secretário para ir lá para explicar o que regulamentava a preceptoria. No final, agora, nesse mês de agosto, início de setembro. Motivada, prestem atenção, motivada por uma preceptora que entrou com um processo contra a secretaria, reivindicando a incorporação da gratificação da preceptoria ao seu salário, porque ela está prestes a aposentar, foi preceptora durante muitos anos, e pediu no processo a incorporação disso. Esse processo tramitou e chegou na Procuradoria-Geral. A Procuradoria estranhou, mas o que regula esse recurso dessa preceptoria? Chamou o secretário de Saúde. Ele me liga e fala: Gislene, eu preciso de toda a normatização da preceptoria. Pois não, secretário. Peguei a regulamentação da preceptoria de residência médica, da residência multiprofissional, da preceptoria de graduação, mandei as 3 por e-mail para ele. Ele me retorna e fala: mas essas eu já tinha, eu quero saber da lei que criou a primeira despesa.